A TV GP1 recebe hoje o piauiense Ramon Araújo, especialista em brand e storytelling. Ele é a mente por trás da produção de conteúdo de grandes festivais do Brasil e, além de tudo isso, é criador do evento Criando Todo Dia, que acontece nos dias 11 e 12 de abril em São Paulo. Seja bem-vindo, Ramon. Prazerzaço, obrigado pelo convite. É uma honra estar falando. Estou com muita saudade do Piauí, né? Então, assim, estou aqui levando o nosso estado, né? O evento é Made Piauí, é Made Nordeste. Estou muito orgulhoso de fazer esse movimento, porque esse movimento é muito fácil acontecer em São Paulo, de pessoas que já estão aqui, que já vivem isso dentro da Creator Economy, vive essa questão da criação de conteúdo. Aqui é muito latente isso no Nordeste, não é tão presente, então foi por isso que o Criando Todo Dia surgiu ali no Nordeste, com esse objetivo. E, de fato, não é esse bicho de sete cabeças e também é uma oportunidade de você conseguir transformar a sua vida, né? Então, às vezes, tem muita gente que tem um talento, que está ali, tem um celular na mão, tem algo que dá para você fazer uma renda, né? Quando eu estava em Teresina, por exemplo, apenas com o meu celular, conseguia fazer um faturamento de 10 mil por mês. Em Teresina, um salário de 10 mil por mês é muito bom pra caramba. Então, assim, entender que a Creator Economy tem muitas vertentes, né? Tem um creator de bastidor, tem um creator que trabalha para marcas e com marcas, tem um creator que trabalha monetizando o seu conhecimento com palestra, com workshop e tal. Então, assim, lá a gente vai falar de um tudo. A gente tem grandes especialistas que eu estou selecionando de uma forma minuciosa para trazer uma experiência completa 360 dentro desse universo da criação de conteúdo. Para você sair lá do Criador do Dia e dizer assim, estou preparado para o mercado. Ramon, você tinha mencionado que você não era dessa área antes, né? Você era mais ou menos de que setor, com que era que você trabalhava antes da criação de conteúdo? Tu acredita que poucas pessoas sabem dessa história? E eu tô montando uma palestra um pouco inspiracional, tipo assim, digamos, vou usar essa palavra. Eu vou contar essa história que muitas pessoas que me seguem, muitos contratantes, muitas pessoas não sabem, mas sou formado em serviço social, tenho pós-graduação em saúde pública, fui residente da Universidade Estadual do Piauí, residente em saúde da família, então minha área era da saúde, dava aula em pós de saúde pública, eu era também supervisor de estágio de faculdades privadas em Teresina, na área de saúde. Então, assim, completamente diferente. Um pouco antes da pandemia, eu comecei a querer rentabilizar, e eu sempre fui uma pessoa criativa. Então, eu comecei a trabalhar para grandes produtoras de evento em Teresina, fazendo ativações de marca, que era algo que eu gostava muito, de uma forma muito, digamos assim, no feeling, né? Tipo assim, eu não entendia nem o que eu estava fazendo, não sabia o que era brand, não sabia o que era storytelling, não sabia nada. Sabia que eu sabia fazer. E aí, com isso, perto da pandemia, eu peguei e disse, cara, tudo isso que eu faço, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui tá dando certo. Deixa eu estudar. Eu comecei, fiz duas pós em MBA Marketing Branding e Storytelling. E aí aí fiz vários cursos, várias imersões espalhadas para o Brasil. Tudo que eu ganhava, eu investi em conhecimento. Fiz Rock in Rio Academy 2 anos, cursos caríssimos, investi e comecei a fazer essa movimentação na minha carreira. E aí eu fiz o processo de transição de carreira, abandonei completamente o serviço social e fui para a área do marketing completamente. E aí foi quando eu comecei, de fato, a brilhar. Quando você encontra ali o seu propósito, você, de fato, muda completamente, né? Você começa a vibrar numa frequência completamente diferente. Partindo dessa história inspiradora, né, como você mencionou, assim, você acha que hoje todo mundo tem a capacidade de ser um criador de conteúdo? Ou então, para você ser um criador de conteúdo, você tem que passar por determinadas experiências? Quais seriam elas? Tem uma palestra minha, muito tempo atrás, que ela fala que todo mundo é creator, todo mundo é criador de conteúdo. A gente nasce com a criatividade. O problema da gente com as instituições, né, escola, faculdade, família, todo o nosso processo de crescimento, de amadurecimento, passa por processos que vão ali, digamos assim, nos podando e tirando esse processo criativo que já é nato. A gente já tem uma natureza criativa, a gente já é criativo por natureza, então não tem como não dizer que você não é uma creator, que minha mãe não é uma creator, né? E se a gente pegar os exemplos mais simples da nossa vida cotidiana, a gente percebe que a gente está criando o tempo todo. No momento em que eu escrevo um recadinho para minha namorada, para o meu namorado na geladeira, isso é um conteúdo. Se você está fazendo uma lista de supermercado que requer uma sequência,
artigos de limpeza, comida, ração e tudo mais. Ali está uma ordem, tem uma ordem que você segue dentro do supermercado e tem uma lista para isso. Quer queira ou quer não, isso é algo que segue uma ordem ali criativa. O advogado, ele precisa de ter, por exemplo, que uma advogada é uma profissão altamente, digamos, engessada, vamos se dizer assim, no sentido criativo, mas eles precisam usar da criatividade para solucionar problemas, eles precisam ver gargalos dentro ali do processo para... Então, toda profissão é criativa, todo mundo precisa da criatividade, e aí, respondendo, todo mundo pode ser um creator. É porque todo mundo associa o creator, o cara que tem um celular e cria conteúdo, então, o cara que tem uma câmera, que não necessariamente, nós somos criadores por natureza, né? Tem até um cara que estava no Criando Todo Dia, na edição passada, que ele fez uma referência, né? Acho que ele é evangélico, falou: o nosso maior criador é Deus, então como que a gente não vai dizer que a gente não é criador, né? Então, assim, tem vários exemplos no campo espiritual, no campo físico, para a gente explicar que todos nós somos criativos, que a gente quer acessar essa criatividade e entender ela e treinar ela diariamente, né? Então, assim, aí isso é outra coisa. Aí a gente está falando de conhecimento, de técnica, de treinamento, de ir para um evento como esse, fazer leitura, treinar o seu olhar criativo. Esse é o grande viés, assim, mas todo mundo pode ser creator, além do que hoje a gente tem facilmente acesso à tecnologia. Então, tudo dentro da minha carreira, tudo que eu construí hoje, o próprio Criando Todo Dia, ele é fruto do quê? De trabalhos que eu fiz com o celular. Então, o celular me levou aonde eu estou hoje, trabalhando com grandes plays, grandes nomes, né? Eu cobri a Anitta com o celular, eu cobri Lollapalooza essa semana, a marca Bradesco com o celular. Eu fiz um conteúdo que está lá na Bradesco, que foi super elogiado pela marca agora esse final de semana, no domingo, foi com o celular. Então, assim, você tá aqui na sua mão, todo mundo tem o celular. A maneira como eu enxergo a criatividade é que é diferente. Então, sim, todo mundo pode ser creator, mas todo mundo tem que acessar essa criatividade, saber acessar. Para acessar essa criatividade, o que é que o Criando Todo Dia está planejando, assim, para fazer com que os participantes acessem, aflorem, né, todo esse espírito criativo? Aí que tá. A gente, eu e meu sócio, no caso tem o Ramon Campos, a gente incansavelmente a gente pega, senta na mesa e vai juntando as categorias na área da Creator Economy, né? Por exemplo, a gente tem galera do mobile, que tem a Vicky, que é brabíssima aqui em São Paulo, minha amigona, que ela é mobile, tem o Jonas, que também é sócio dela, que é mobile, tem o Alan, que é mobile, então nós temos aí 4 mobile. A gente tem o Strider, que trabalha a parte de bota-cara, como se comunicar no digital, como se articular no digital, né? Se você não botar a cara no digital, seu negócio é algo que ele defende e ele explica como funciona. Então, pô, eu mesmo estou muito empolgado para a palestra do Strider, meu amigo. A gente tem o Ramon Campos, que vai falar de estratégia. A gente tem a Rafa Chagas, que eu também vou conhecer pessoalmente agora, criando todo dia. A gente se conheceu no digital. Rafaela Chagas é o maior nome de Creator UGC do Brasil. Então, Creator UGC é um dos assuntos que mais cresce dentro da Creator Economy, que é Use Generate Content, que é o conteúdo gerado organicamente pelo usuário. Então, você não precisa ter uma audiência grande para fechar com grandes marcas. Você tem a área de Creator UGC. Então, nós temos a Flashbang, que vai falar de cobertura real-time. A gente tem o Medina, que a gente fechou o Medina Make, que é o videomake do Pablo Marçal, do maior play do mercado. A gente confirmou ele ontem. Então, assim, existem várias camadas e vários assuntos em 2 dias. A pessoa vai sair com a cabeça fumaçando, não tem como. Então, a gente vai dar um panorama geral das inúmeras possibilidades que a pessoa pode ter dentro da Creator Economy. Não é só o meu lado, não é só o Ramon Mobile. Então, tem diversas maneiras de você faturar com a criação de conteúdo. O que você acha se for elencar uma lista de 3 fundamentos obrigatórios que toda pessoa que quer seguir a Creator Economy deve seguir? Quais você consideraria assim cruciais, mais importantes, que se você não tiver ela, você não consegue, você não evolui, você não conquista nada, você não sai do lugar, você não se movimenta? Cara, a primeira de todas, repertório. Tem que ter repertório. Repertório é fundamental. E o repertório vem você se movimentando, você indo para eventos, festivais, treinamento, trocando muito com pessoas, entendendo, investindo num curso, investindo numa mentoria. Então, assim, vendo filme, vendo série, lendo livro, vendo as coisas através de uma outra ótica. Treinar o olhar para ter um repertório maior. Então, assim, repertório
criativo, ele é fundamental para você ser um creator em qualquer uma das áreas, né? O segundo aspecto, vou colocar aqui, deixa eu ver. Eu ia falar movimento, né? Que é o que gera tudo isso, esse repertório. Você tem que se movimentar, não adianta você ficar ali dentro do seu ciclo, foi uma coisa que eu te falei no privado também. Então, assim, o movimento gera movimento, e o movimento aqui eu não estou falando só de adquirir conhecimento, mas de se colocar nas situações, né? De se colocar e entender que cada situação vai te trazer um desafio diferente e um aprendizado diferente, né? E a última, um network de valor, sabe? Dentro do meu processo, enquanto creator, as relações pessoais me ajudaram muito. Relações com a agência, relações com produtores, com contratantes, saber entrar e sair dos lugares. Então, assim, um creator ele tem que ter um network ao seu favor, né? Até eu costumo dizer que muitos elogiam, gostam do meu trabalho, gostam da maneira que eu edito, da maneira que eu entrego um conteúdo, que sim, é bom, mas é, é tão bom quanto o outro que tem aqui do meu lado. E às vezes o outro creator aqui entrega infinitamente melhor que eu, tecnicamente falando. Porém, ele não tem um relacionamento, ele não tem um network, ele não tem a humildade, ele não tem o relacionamento interpessoal, que é muito importante dentro dessa área. Você se expandir o seu negócio, né, o seu, digamos assim, o seu awareness de marca, né, o seu nível de consciência de marca com a galera, isso requer muito com o contato, com minha troca que eu tenho. Então, assim, é muito mais sobre o network de valor, sobre um lifestyle de valor, do que ali exatamente focar na técnica, né? Se eu focar em aprender as melhores técnicas de edição, de captação, isso não vai me diferenciar no mercado, até porque bom é obrigação de todo mundo. A gente tem que procurar elementos de diferenciação. E às vezes esses elementos de diferenciação estão nos detalhes, na maneira que eu me relaciono, na maneira que eu trato o cliente, na maneira que como eu entrego, não exatamente o que eu entrego é diferente. Tem algo que está inserido dentro desse universo da criação que você acha que vale para todo mundo hoje em dia, não só para quem quer ser criador de conteúdo, mas para quem quer, assim, mudar, né, um pouco da sua rede social, para quem quer, sei lá, ter uma nova visão sobre o uso de Instagram, o Facebook, e mesmo que seja para fim recreativo, colocar mesmo algo que faça sentido, né? Colocar um pouco de si nas redes sociais. O que você acha? Eu acho assim, a gente está na era das trends, a gente está na era das IA, né? Então, inclusive, está em um debate. Inclusive, vai ter uma palestra sobre IA e produção de conteúdo com o Paulo Aguiar, que é um dos maiores nomes da IA aqui do Brasil, que fala sobre isso, linkando com a produção de conteúdo. Vai ser ele e a Vic no palco, então vai ser um debate muito massa. A importância da IA nessas produções de conteúdo. Mas, assim, falando disso, a gente está vendo aí, por exemplo, essa trend rolando aí dos desenhos, dos artistas com a IA. A gente está vendo muitos trabalhos sendo feitos por IA e muita gente fica naquele repertório, pô, vai substituir meu trabalho, e, enfim. E do mesmo jeito é com o mobile, com o filmmaker, com o criador de conteúdo e com todo mundo que consome, tanto consome como é produtor. E aí o que eu sempre falo, seja seletivo e procure seus elementos de diferenciais dentro do consumo e dentro da produção de conteúdo, porque trends passam e trends não traz a tua personalidade e tua diferenciação para jogo, né? Isso tanto na produção como na consumação. Então, assim, se você é um cara que só produz trends por trends, você pode até ganhar views ali, mas não são views qualificados, não é um view que vai te contratar. Do mesmo jeito, você consome muita trends, então se um dia você for creator, você vai ser um creator só de trends, o que não tem problema fazer trend, o problema é não procurar esses elementos de diferenciação. Então, o consumo do repertório, que é aquilo que eu falei lá no início para ti, o repertório que a gente tem, que se você só tem trend, provavelmente na hora que você for produtora ou consumir, você vai só consumir trend. Então, assim, começa a selecionar mais os conteúdos, os perfis que você gosta, que você se identifica, ver aquela pessoa que está sendo mais ela mesma no perfil, trazendo vulnerabilidade, que nem não todo a galera vende uma perfeição hoje na internet que não existe,
né? A vida perfeita, o lifestyle perfeito, a vida fitness perfeita, o criador de conteúdo perfeito, isso não existe. Então, se aquele criador não traz vulnerabilidade, né? Se aquele conteúdo que tu assiste não traz vulnerabilidade, então, provavelmente é você que está se enganando, querendo uma vida perfeita também, tanto como criador como consumidor. Então, assim, cuidado com o pedestal que você coloca conteúdos e também se coloca. Acho que é o conselho que eu dou, sim. É isso. Tem alguma ferramenta, por exemplo, do dia a dia? Algumas, sei lá, alguma mania que o senhor usa, o senhor não, que você usa na promoção de eventos, nessa produção de conteúdo? Cara, se for O que que ferramenta. faz a pessoa olhar pro trabalho do Ramon e falar assim, foi o Ramon que fez isso? Aqui é a cara do É Ramon. minha identidade criativa. Eu acho que muita gente já saca como é o meu processo de edição. Eu tenho um processo de edição frenético, com cenas cinematográficas. Então a galera já bate o olho, já sabe, isso aqui é o Ramon. Aí já me manda, isso aqui tu tá na cobertura tal. Então, assim, minha maneira de editar. Então, assim, é isso. Eu busquei elementos de diferenciação para o meu processo de edição. E isso é bom quando a galera consegue te enxergar sem saber que é você. Cara, isso aqui. Ou se não for eu, é uma pessoa que trabalha muito parecido comigo. Ou foi meu aluno, ou é uma pessoa que consome meu conteúdo. Então, assim, eu tenho uma estética única minha. E isso é massa. Isso você só constrói com muito repertório, com muito conhecimento, com muito errando e acertando. Falando dessa inspiração, né, de pessoas que foram seus alunos, e hoje em dia você vê que também fazem um trabalho um pouco inspirado no seu, né? Tem algum limite para inspiração, até quando a inspiração não vira cópia? Cara, inclusive passando por uma situação criando todo dia recentemente sobre esse episódio. É, eu sempre falo para os creators que estão começando, e é muito importante, o início é muito importante, e o início é muito doloroso porque você fica com medo, né? Eu lembro de um episódio que eu já passei, inclusive foi em Teresina, que tipo, eu admirava um trabalho de uma pessoa e tal, e aí, tipo, era o meu início de carreira, e aí aquela estética que eu gostava, e como eu não tinha repertório, não tinha, né? Então era aquela pessoa, e meio que a estética dos meus conteúdos ficava muito parecido com aquela pessoa, e aquela pessoa entendia como cópia, né? E realmente faz sentido a outra pessoa se chatear e achar que é uma cópia, mas tudo tem o seu lugar. Ali era um início, né? Hoje eu não preciso. Então, quando eu digo para os meus alunos, eu falo assim, cara, vai copiando uma pessoa até achar seu processo de identidade, né? Eu acho que é muito se saber, se colocar no lugar de aprendiz. Eu estou aprendendo, então estou copiando aqui, até achar a minha forma, a minha identidade. Então, assim, a cópia tem até o livro sobre hobby como artista, né? Então, a cópia ela é importante, porque na cópia você vai ali coloca, eu não estou aqui romantizando a cópia, mas é só a nível de início, porque você vai testando uma coisa, testando outra. Eu vou testar aqui a dela, que é interessante, não gostei, vou testar essa aqui. E aí a pessoa vai se descobrindo. E assim, para finalizar, eu queria saber se o senhor já tem alguma previsão de trazer o Criando Todo Dia de volta para Teresina, para o Nordeste. Então, a conversa séria é essa, mas o Criando Todo Dia ele não tem exatamente um CEP, né? Ele é do Brasil, então assim, tem muitos pedidos para muitos lugares. Essa semana apareceu para convites para levar para o Rio de Janeiro e enfim, mas eu pretendo fazer uma nova edição no Nordeste. Não sei se é no Piauí, mas pode ser no Piauí, minha terra. Mas tem muito local também esperando. Então, assim, é importante trazer essa diversidade local e regional. Talvez venha Fortaleza, não sei. Enfim, a gente só vai saber o futuro mais para perto aí. A TVGP agradece mais uma vez a sua participação, Ramon. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço, obrigado. É muito bom estar assim de pertinho com o meu Piauí, né? Falando com pessoas do Piauí, deixa o coração quentinho e espero vocês por aqui, quem estiver escutando, quem estiver vendo. Tamo junto, vamos criar, conectar, inspirar dia 11 e 12 de abril lá no Teatro Gamara, aqui em São Paulo.